Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu sou a Isabela. E essa é a Tiele. Calma aí. Que eu tô compartilhando aqui certinho para vocês conseguirem ver. Tiele, para você tá aparecendo nós duas no cantinho? Tá certo já. Então tá bom, então vai dar certo. Enquanto o computador vai pensando aqui, eu já vou começar falando sobre a nossa obra. Nós vamos falar sobre a obra O Sofá Estampado, de Lígia Bojunga Nunes, né? Essa daí, deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem ver o nome. O Sofá Estampado, ficou um pouquinho embaçado, mas foi uma das melhores fotos que eu consegui da capa. Já é bem sugestivo, o sofá, a gatinha e o tatu, que é basicamente sobre isso que vai falar, então, nosso livro, né? Vou falar um pouco sobre o livro, sobre a história, né? Sobre o seu tema e tal. Então, O Sofá Estampado, ele é um livro infantil da gaúcha Lígia Bojunga Nunes. E ele começa assim, eu gostei dessa frase que eu coloquei aí para vocês, e fala assim: é pequeno, tem 2 lugares e fica perto da janela, para o sol não desbotar o estampado. E aí esse é o início do livro. E esse livro, ele conta a história do Vitor, e o Vitor é um tatu, que ele é muito quietinho, que sempre cava buracos para poder se esconder em seus acessos de tosse nervosa, que o Vitor, ele é muito ansioso e muito tímido. Então, quando ele tá com vergonha, ele cava um buraco e se esconde. Ele é apaixonado por uma gata que se chama Dalva. E essa gata, ela quer ganhar um concurso de quem assiste mais televisão. Ela passa todos os seus dias, todos os momentos, sentadas no sofá estampado, em frente à TV, por esse motivo, porque ela quer ganhar esse concurso, e esse concurso é muito importante para ela. Por isso, ela fica o dia todo ali e ela nem dá muita atenção para o Vitor. Acho que assim vai ficar melhor. Assim ficou melhor para mim aqui. Então, o Vitor, para ele conseguir chamar a atenção da Dalva, ele se esforça muito. Porque eles estão namorando, eles são namorados, o gato e o tatu, né? Mas ele quer chamar a atenção da Dalva porque ele quer pedir ela em casamento, né? E aí, então, ele resolve aceitar o convite da Dona Popô, que é uma hipopótama, e ela é produtora de TV. Então, ele começa a fazer vários comerciais, até que ele toma coragem e pede Dalva em namoro. Aí que eles começam a namorar e ela aceita. Porém, daí vai desenrolando a história e tal, e ele decide que quer casar com a Dalva. E aí ele quer pedir ela em casamento. Mas ela nunca dá atenção para ele, por motivos de tudo que a interessa é a TV, ficar assistindo a TV e atendendo o telefone para informar o que ela está assistindo e assim ganhar o concurso de quem assiste mais TV. Aí o Vitor, sempre que fica muito nervoso, como eu disse agora há pouco, ele começa a cavar desesperadamente. E com a falta da atenção da gata Dalva, ele começa a cavar também o sofá estampado, porque ele tá ali do ladinho dela, como a gente viu na capa ali do livro agora, né? E ele começa a cavar esse sofá, até que ele acaba voltando para o seu passado. E aí, nesse passado, ele começa a lembrar da sua infância, de coisas da sua infância, e aí ele também se apega muito à avó, que estuda muito sobre tatus, enfim. E aí, quando isso acontece, quando ele começa a falar disso, a gente consegue conhecer, então, alguns traços da sua personalidade e também da avó dele, né? E ela é uma senhora que vive viajando o mundo. E aí o Vitor se apega muito a isso e a ela, porque ele adora passar horas conversando com ela e ouvir as suas histórias das suas viagens. Aí o Sofá Estampado tem mais coisa, claro, mas a gente não vai dar esse spoiler para vocês. Mas ele é um livro que usa vários recursos. E aí, agora, a Tiele vai falar um pouco sobre a estrutura dessa obra. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre a estrutura da obra. Ela é como se fosse uma peça de teatro, ela lembra bastante essa estrutura, porque ela apresenta muitos diálogos entre os personagens. Porém, ela é uma fábula. Por que ela é uma fábula?
ela traz os personagens principais como animais. Então, nós temos um tatu, nós temos um gato, temos um hipopótamo. E esses personagens, eles têm características humanas. Eles conversam, eles têm sentimentos, eles trabalham, eles querem assistir televisão, eles namoram, eles casam. Então, eles têm características humanas e vivem como seres humanos. Então, essa história nossa é uma fábula, porém com uma estrutura de teatro. Então, a narrativa, ela nos faz construir memórias, cheiros, sons, o que nos faz brincar com os nossos sentidos. Então, várias vezes durante a obra, trazem um cheiro de alguma coisa, algum personagem lembra, ou algum personagem lembra de algum som, de alguma memória, como é o caso do relógio. Tem uma parte do livro que fala que o relógio bate grosso. E a Dalva, mesmo assim, não escuta. Então, o relógio bate... Perdão pelo barulho. Então, o relógio bate alto, bate rápido ali, fazendo um barulho, e mesmo assim a Dalva não escuta, porque ela está muito concentrada ali assistindo TV, que é o que ela quer. Então, faz a gente pensar nisso, faz a gente ouvir o barulho do relógio, tic-tac, faz a gente pensar, às vezes, nos cheiros que tem durante a leitura do livro. Então, a narrativa, ela faz a gente construir essas memórias. O narrador, ele apresenta um cenário atrativo. Então, a obra, o cenário principal dela é a sala, onde tem um sofá estampado. Como ele descreve esse cenário? Ele usa adjetivos como uma cortina branca, fina. Então, esses adjetivos que ele usa para descrever a sala dá a impressão de uma imagem delicada, calma, um ambiente aconchegante, tranquilo. Então, o leitor, quando ele está lendo a obra, ele já começa a pensar naquele local como um local calmo. Então, o narrador, ele apresenta esse cenário mais atrativo. Então, as histórias podem ser entendidas sozinhas, mas é necessário o conjunto para entender a fábula. Por quê? Como o Vitor, ele é um tatu, quando ele fica muito nervoso, ele começa a cavar. E nessa cavocação dele, ele acaba indo para outros cenários. Então, a história ela começa no meio, em médias rés, e ele tá ali e a namorada dele não tá dando atenção para ele começa a ficar nervoso, com vergonha, e ele começa a cavar, até que ele chega numa outra realidade. Porque ele começa a lembrar das coisas do passado dele, ele volta, como se ele fizesse uma viagem no tempo. Então, a história ela pode ser entendida sozinha. Se nós pegarmos as histórias de todos os personagens, a gente consegue entender o que está acontecendo. Porém, como entender tudo, um conjunto inteiro da obra, é necessário a gente ler a história inteira. Então, a gente tem que conhecer o Vitor, conhecer o que ele está passando, saber que ele é tímido, que ele fica nervoso muito, muito rápido, que ele quer se esconder. A gente tem que saber que ele é um tatu para a gente entender essa parte do cavucar dele, que ele quer toda hora cavucar no sofá. Então, a história, a gente consegue entender ela sozinha, se a gente lê contos, vários contos dela. Porém, para a gente entender a fábula inteira como um todo, a gente precisa conhecer a história inteira. Essa história, ela é um mundo de faz de conta, tá? Ela é uma história para as crianças, né? Ela é um mundo de faz de conta. Porém, ela traz uma leveza muito sutil da realidade, da vivência dos personagens. Então, ela trabalha com essa parte do fantástico, para chamar a atenção das crianças com animais, como uma fábula. Porém, ela traz uma leveza na hora de apresentar uma narrativa para a criança, para inserir essa realidade nela. Então, a gente tem aspectos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, com essa leveza para trazer para as crianças. Isso é muito legal. E o cavar dele, quando ele cava no sofá, leva ele para outro universo. Então, ele tá cavucando, ele lembra da avó dele. Ele tá cavucando, ele começa a ter outras memórias. Então, cada vez que ele cavuca, que ele fica nervoso, leva ele para um lugar diferente. E isso é bem legal. Então, por ele ser um tatu com características humanas, mesmo assim, ele ainda tem uma característica animal dele, que é de cavucar, porque o tatu, ele gosta de cavucar, ficar embaixo da terra. Então, a autora ela conseguiu mesclar as atitudes animais que ele teria com as atitudes humanas, por ser uma fábula, ele tem. Então, isso é bem legal dentro da obra. Nós preparamos algumas questões para a gente fazer. Pode passar, amiga. Eu só quero falar uma coisinha antes. A gente fez uma breve introdução, né? A gente explicou um pouco da estrutura
deu um pouco da história só, a gente não fala o fim da história, porque vocês, enquanto os nossos alunos, a gente precisa que vocês leiam a obra, vamos disponibilizar essa obra em PDF para vocês lerem, é uma obra curta, 90 páginas, vocês leem rapidinho. Depois de lerem a obra, daí a gente trouxe as atividades que a gente quer que vocês copiem no caderno, para que depois de ler a obra, vocês consigam fazer aí as questões, tá? Então, vocês, enquanto sexto ano, não vão ter dificuldade de responder essas perguntas. Então, a 1 fala, justifica o título dado ao texto. A 2, o texto é narrativo, descritivo ou dissertativo? Explique o porquê. 3, por que a dona da casa não tem um nome? Qual a intenção do autor com isso? Isso a gente não comentou com vocês também, porque a partir da leitura de vocês, a gente quer saber, a partir da leitura de vocês, o porquê ela não tem o nome e qual é a intenção desse autor com isso, né? Da Lígia, qual é a intenção dela. A 4, justifique as aspas empregadas no texto. Por quê? Porque quando vocês realizarem a leitura, vai ser possível que vocês percebam bastante aspas durante essa leitura, então a gente quer saber o porquê dessas aspas no texto. 5, copie do texto 2 palavras antônimas. Aqui, essa 5, a gente está trazendo um pouco da gramática, né, das nossas aulas anteriores, para vocês aí introduzirem, né, para fazer junto. 6, quem seria a Dalva, citada no texto? A Dalva é a gata, lembra disso. 7, que mensagem o texto transmite? Exatamente isso que a Tiele falou. O que a estrutura do texto nos traz? O que o texto dessa obra nos transmite? O que a gente vai aprender com essa fábula? 7, a mensagem do texto. E 8, colhendo todos os detalhes, desenhe o tal sofá estampado. Então, assim, vocês precisam pôr a imaginação para funcionar aí na hora de escrever, de ler a nossa fábula e o sofá estampado e desenhar esse sofá a partir dos detalhes dados quando vocês forem ler a obra, ok? Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente se despedir, né? E aí era isso a nossa aula hoje. Na próxima aula a gente corrige as atividades e discute um pouquinho mais. Fala alguma coisa? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos. Beijos.